Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin é 64 mil dólares lutando para manter este suporte, canal de baixa, cunha de baixa. Temos diante de nós um ponto crítico. Será que agora já era? Porque tem muita gente desistindo. Ou a gente segue em um padrão de equilíbrio, buscando a formação de uma base de preço. É exatamente isso que eu quero te mostrar. Além de te mostrar por que sim, a gente tem indicadores que nos levam a considerar que a gente está chegando no fundo desta correção. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes de começar, eu peço a você, deixe nos comentários aquele ativo que você quer que eu avalie do zero amanhã. Hoje a gente tem análise de diversos ativos que você pediu ontem, mas a gente seguirá no nosso trabalho realizando análises do zero, identificando as oportunidades. Portanto, deixe nos comentários aquele ativo que você quer que eu avalie. Bom, vamos começar com o Bitcoin. Bitcoin começou a madrugada em queda. Eu ajustei o nosso canal de baixa com esta rejeição que a gente teve ontem e o mercado começou um movimento de baixa. Pois bem, a gente está diante de uma correção pós-porrada para cima, correção iniciada. Estamos em 63.900, brigando para sustentar a casa de 50% de Fibonacci, 64.352. Devo lembrar, mais uma vez, que qualquer movimento que acontece durante o dia deve ser confirmado no fechamento do mesmo dia, 21 horas horário de Brasília, em pouco mais de 8 horas do momento que eu gravo esse vídeo, a gente tem o fechamento do candle diário. Então, para que a gente perca essa área de 50% e a gente perca sem confirmação ainda, a gente precisa fechar o dia, 21 horas horário de Brasília, abaixo de 64.350, 64 mil dólares, que é um suporte importante. Inclusive é onde a gente tem a média de 100 dias, tá vendo aqui, ó, 64.300 a média de 100 dias. Então é importante para que o Bitcoin se sustente, siga em um cenário em que a maior probabilidade é de rompimento para cima e busca de topos já nas próximas semanas, é importante que a gente tenha esse fechamento. Luan, mas e se a gente tiver este rompimento confirmado, ou seja, fecha hoje, fecha a semana abaixo, o que pode vir a acontecer? A gente pode acabar vendo o mercado mais chato pelas próximas semanas. Para o caso do Bitcoin, por quê? Se a gente chegar nesta faixa de preço, aqui, ou seja, esta faixa aqui, ó, que é a faixa de 618 de Fibo, a gente vai chegar em 62, quiçá 59. Essas são áreas que ainda são plausíveis. A gente vem comentando e falando sobre elas nas últimas semanas. Mas, se a gente chegar neste ponto aqui, mesmo que a gente chegue neste ponto, que é o fundo deste canal de baixa, a gente poderia ter um movimento, começar uma movimentação de alta, mesmo que a gente venha para este ponto, a maior probabilidade será fundo, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente ou, enfim, rompimento. Mas, se a gente buscar esta faixa, provavelmente a gente vai formar um topo descendente, um fundo ascendente, e aí sim a gente vai ter uma definição se vai ter esse rompimento. Ou seja, as próximas semanas para o movimento do Bitcoin podem ser chatas, cansativas, lentas. É isso que pode vir a acontecer com o nosso amado Bitcoin, se a gente perder esses 64.000, 64.350. Eu sei que isso não é ruim, sei que isso não é bom, sei que isso é chato, é ruim, que você não queria ouvir isso, mas é a verdade. Só que tem um cenário que é muito bom, que é o cenário das altcoins. Quando o Bitcoin começa a lateralizar
e a gente perde esse ímpeto de baixa, a gente tem esse movimento aqui, mesmo que seja para formar um topo descendente, o desinteresse em torno do Bitcoin vai levar a um maior interesse em torno das altcoins. Então a tendência é sim que as altcoins se beneficiem desse cenário, que o dinheiro flua para elas. Só que eu estou enxergando um cenário que é bem interessante. Só um detalhe, antes de te mostrar esse cenário que é bem interessante e é bullish, ou seja, tem uma indicação de alta, é falar sobre as áreas mais importantes de resistência. Então, no curto prazo, é isso aqui, ó, romper esta faixa de preço, porque aqui foi o último topo descendente. Eu vou até tirar esse Fibonacci aqui para não atrapalhar. A gente tem esta área a ser vencida para que o cenário bullish volte de uma forma mais agressiva. Isso sem perder essa faixa, tá? Senão a gente vai ficar chato aqui. Bom, este movimento de correção tá batendo onde? Nesta linha de tendência de baixa em laranja e está nos levando muito próximos a uma faixa de sobrevenda no RSI diário, índice de força relativa diário. Quando a gente tem o diário batendo em sobrevenda, e veja que a gente já está praticamente na mesma faixa de RSI para quando a gente encontrou o fundo, quando a gente bate o RSI diário ou se aproxima muito, é uma justificativa objetiva. A gente está formando base de preço mensal. Então a gente está indo para formar a base de preço tanto semanal quanto mensal em conjunto. Então qualquer pernadinha de baixa que a gente possa ter aqui vai levar o RSI diário em sobrevenda e em uma tendência de alta macro. Quando a gente forma a base de preço, a gente bate o diário em sobrevenda, a gente tem o quê? Um ótimo ponto de acumulação. O último ponto em que o diário bateu em sobrevenda foi aqui, em 24 mil dólares. Desde então ele triplicou de valor. Aqui ele também atingiu, olha só, 19 mil. A gente teve altas absurdas. E é claro, a gente atingiu no fundo do mercado. Então as movimentações deste bull market que nós temos na nossa frente, que a gente está vivenciando, a gente teve 3 toques no diário em sobrevenda. Aqui quase encostou, não encostou, mas se a gente acabar, porventura, encostando, saiba que é um ponto muito interessante e que, historicamente, é um ponto de buy zone. Além do fato da gente ter o estocástico nas suas mínimas das mínimas, tá? Mínimas das mínimas, chegamos abaixo ainda do que a gente teve neste ponto. A gente tem o seguinte, e é aí que eu quero te alertar. Quando a gente vê um movimento de baixa no Bitcoin e as altcoins acompanham, a gente está vendo um mercado normal, uma tendência de baixa. A gente está vendo um cenário em que o mercado, sim, está influenciando e está indicando baixa, mesmo em um tempo gráfico menor. Só que quando o Bitcoin começa a cair e as altcoins começam a se sustentar, exatamente o que a gente está vendo hoje, a gente viu antes de ontem e está vendo hoje, com a dominância caindo, a dominância está caindo 0,58%, enquanto o Bitcoin está caindo 1,53%. Quando a gente vê este tipo de movimento, em que o Bitcoin cai mais e as altcoins se sustentam, obviamente por conta da dominância em queda, a gente tem um cenário de proximidade de fundo. É o que normalmente acontece. Não estou afirmando, não estou falando que isso vai acontecer, que pode ficar tranquilo, que o mercado não vai cair. Isso não existe. Mas a gente trabalha com probabilidade e a gente busca o quê? Analisar o que o passado nos apresentou. O passado vai repetir? Vai se repetir no futuro? Não, claro que não. Só que a gente tem o quê? A probabilidade. E o passado acaba rimando. E a gente tem indicadores que são muito interessantes. O que aconteceu neste movimento de baixa? Este movimento aqui foi
absurdo, mas a partir do momento em que a gente teve este movimento, que foi a pernada final deste movimento todo de baixa, quando a gente teve estas quedas, estas quedas, a dominância despencou. E a gente teve o cenário final de capitulação para um movimento de aceleração. Então, a gente está vendo a dominância cair e o Bitcoin cair. Altcoins estão se sustentando. A gente pode ver isso pelo Total 3, está tendo uma queda neste exato momento de 0,5%, quando o Bitcoin cai quase 2%. Quedas de 2% no Bitcoin normalmente trazem uma queda muito maior nas altcoins. E não está acontecendo isso. Por quê? Porque a dominância está caindo. E a dominância em queda pode sim ser um indicador de que a gente está chegando ao fim desse movimento. Lembrando que se a gente beliscar essa área aqui, essa área inferior, a gente terá um movimento mais chato, mas pode ser um movimento para atingir o fundo e iniciar esse padrão de equilíbrio. A gente tem que ficar atento e acompanhar de perto o que o mercado está nos indicando, trazendo a probabilidade a nosso favor. Então o Bitcoin está caindo? Tá. A dominância está caindo? Também. Cenário maravilhoso. E a dominância em queda faz com que as altcoins fiquem mais fortes e a dominância, neste caso, está numa rejeição tripla de uma resistência tripla, o que indica mais quedas na dominância. Por consequência, queda na dominância é altcoins fortes, o que pode gerar um momento de rompimento e aceleração nas altcoins. Se a gente combinar isso com um movimento que pode estar chegando ao fim, a gente tem um cenário bem interessante pela frente. É momento de acumular. Para quem está de olho em altcoins, bons projetos, pode ser sim um momento para você acumular, sempre mantendo um equilíbrio e de olho no movimento do Bitcoin, no movimento da dominância, no movimento do Total 3. Eu estou acompanhando esse movimento de forma muito próxima e, embora tenha feito compras recentemente, fiz compras essa semana no movimento de baixa que a gente teve, com a dominância subindo, que trouxe uma mega oportunidade, eu ainda vejo, sim, oportunidades, grandes oportunidades no mercado. Eu, pessoalmente, não vou comprar hoje. Por quê? Porque eu fiz compras recentemente. Mas o cenário que a gente está diante de nós pode ser o cenário que vai trazer este tipo de movimento, um movimento em potencial depois da acumulação, e a gente está numa acumulação clara, depois de uma acumulação, uma aceleração para áreas muito mais elevadas. Este movimento, que repetiria o passado, também traz o gatilho explosivo para as altcoins. Eu apresento muito conteúdo em primeira mão no nosso grupo geral. O link está na descrição do vídeo. É um grupo do Telegram gratuito, feito para você ter informação em primeira mão de fato. Informação de qualidade em primeira mão permite que você reaja e possa lucrar nesse mercado. Então eu te convido a participar, o link está na descrição. Agora, se a gente tem um cenário que pode estar nos levando ao fim deste movimento de baixa, com a dominância caindo, com o Total 3 se sustentando em um canalzinho de baixa, que é um padrão que rompe para cima, a gente tem que olhar as altcoins. E é por isso que eu separei diversas altcoins que você pediu no vídeo de ontem. Mais uma vez, você quer alguma altcoin? Deixa aqui nos comentários que eu vou analisar. Antes disso, eu te convido, mais um convite, Luan, sim, mais um convite. Te convido a participar do nosso grupo Premium, grupo do desafio. São 2 grupos fechados em que eu passo tudo aquilo que eu faço, detalhadamente, 100% do que eu faço, 100% das minhas compras, estratégias, por que eu faço compras, trades,
trades alavancados, motivo desses trades, estratégia por trás desses trades e muito mais. Eu entrego tudo no meu grupo Premium e grupo do desafio 5.000 aos 500.000, com suporte 1 para 1 comigo e diversas aulas para te dar uma base para você poder lucrar nesse mercado. Tudo isso por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e muito mais barato no plano vitalício. Quer saber mais? Link está na descrição do vídeo, entra no nosso grupo gratuito, vai lá na última mensagem desse grupo, clica no @oficial1fx, vai ter um chat com o nosso time e a gente vai te passar todas as informações. Agora, sem mais delongas, vamos analisar o que está acontecendo no mercado de altcoins. Me pediram Aurora. Aurora, que é um projeto que muitos estão de olho e a gente está vendo uma correção. Poxa, a gente teve uma movimentação de alta e a gente está vendo uma correção. A gente está no limite do seguinte. Limite da manutenção da tendência, se a gente pode considerar tendência de alta. Porque se a gente perder esta faixa de preço, 0,13 cents, provavelmente a gente vai invalidar este padrão de ombro, cabeça e ombro e a gente vai ter uma movimentação mais agressiva de baixa. Então, a gente está num limite, mas muitas vezes o limite traz uma grande oportunidade. Quando a gente tem uma movimentação muito agressiva de correção, como a gente está vendo aqui, e como está indicado no estocástico, com praticamente um torque de cruzamento e um RSI diário com certeza batendo na sobrevenda, já está batendo na sobrevenda, a gente tem, embora esteja em um ponto extremo, a gente tem uma possibilidade com risco e retorno a seu favor. Só que você não deve pular agora de cabeça. Sexta-feira, o mercado tendo volatilidade por conta de dados econômicos. A gente começou a falar neste vídeo com o Bitcoin a 63.964, Bitcoin belisca agora 63.500 e tenta se sustentar num movimento de decisão. É momento de pular de cabeça, independente do Bitcoin fechar o dia acima de 64.300 ou fechar em 62.500, que seria a retração de Fibonacci. É momento para eu pular de cabeça? Em Aurora, não. Por que em Aurora, não? Por conta do movimento semanal. Olha o movimento semanal. A gente tem um movimento completo, sem sequer ter uma rejeição. Ou seja, eu tenho um movimento que não está me dando nenhuma opção e nenhuma demonstração de força para segurar essa queda. O que eu, se fosse investir em Aurora, esperaria? Espero o fechamento 21 horas horário de Brasília no domingo, que é o fechamento do candle semanal. Aguarda esse fechamento, tá? Aguarda o fechamento. Se ele fechar aqui, se ele fechar aqui, se ele fechar aqui, você aguarda esse fechamento e aí sim você vai aguardar uma reação na semana que vem. Se ele tiver até um pico de baixa e um movimento de pivô de baixa, pode ser que esse seja o seu gatilho para aproveitar este ombro cabeça a ombro. Caso contrário, se ele varar simplesmente, se ele simplesmente varar isso daqui na abertura da semana que vem e não mostrar ímpeto na segunda-feira de recuperação, aí você simplesmente aborta a missão aqui e vai aguardar uma movimentação, quem sabe, de recuperação posterior, se ela acontecer. Só um adendo, eu estou olhando aqui, o Bitcoin está lutando no seu fundo do dia, mas a dominância está caindo mais. Ou seja, conforme o Bitcoin está caindo, a dominância está caindo mais. Lembre-se que este é um cenário que é, sim, bullish, porque o mercado está demonstrando o quê? Que Bitcoin está caindo sozinho. Quando o Bitcoin cai sozinho, o mercado está tendo uma propensão ao risco. Quando tem uma propensão ao risco,
as altcoins se beneficiam e quando o Bitcoin estacionar esse movimento de baixa, o mercado pode sim ter uma pernada agressiva de alta. Foi o que aconteceu aqui. Não esqueça deste movimento aqui. Isso é importante, tá? Aurora, hold, tá? Hold deixa de lado. A Evo, pessoal, não tem como comprar um projeto que está neste movimento do ponto de vista do gráfico em uma análise objetiva como eu te apresento aqui diariamente. O que é necessário neste caso? Movimento de recuperação, topo, fundo ascendente, e aí sim você pode avaliar a compra em um fundo ascendente, considerando o fundo anterior como área de stop. Sem que isso aconteça, eu não vejo uma possibilidade interessante aqui não. Então, eu aguardaria uma definição. Você não precisa pular de cabeça agora. Tá. O ativo está no limite, tá? Tá no limite do round bottom. Tá ainda super saudável, porque ele está formando fundo ascendente. A gente tem uma faixa de retração clara aqui, tá? Ele está na faixa inferior ao Golden Pocket. Seria muito bom que ele tivesse uma retração e voltasse para cima de 0,12 cents. Mas o fato de se manter dentro do round bottom é saudável. Agora é o seguinte, vai comprar agora? Não, sexta-feira não é o melhor momento, mas você pode avaliar sim se ele tiver uma recuperação fundo ascendente. Aqui fica muito claro, você tem uma possibilidade de um fundo ascendente. A gente volta lá no gráfico de 4 horas, ele está tentando sim, depois de formar um fundo topo, formar um fundo ascendente, um pivô de alta. Se ele esticar mais e aí abrir a semana que vem corrigindo, você pode avaliar uma compra em um fundo ascendente. Se você gostar do projeto, não é para investir simplesmente porque o gráfico está bonitinho, porque é nesse estilo de movimento que quem investe por investir, eu achei esse projeto legal, nem estudou o projeto, não sabe o que faz, não sabe o tamanho do market cap, vai lá, compra, o mercado cai, ai meu Deus do céu, estou desesperado, sai do projeto, quando muitas vezes, se você tiver um bom plano, se você conhece o projeto, você vai ter uma ótima oportunidade de um DCA, de uma compra no medo, se obviamente for um bom projeto e houver uma justificativa. Então, neste caso específico, eu aguardaria, tá? Aguardo o fechamento semanal. ATA também hold, deixa ele lá quietinho para avaliar uma compra em um cenário mais interessante. Blur, idem, olha só, porrada, e ele fez pivô de baixo. Agora aqui é o seguinte, vai comprar? Topo, fundo ascendente. Melhor coisa. Tá? A não ser que você tenha uma convicção muito grande para com este projeto. Não, o projeto é maravilhoso, vai valer muito, aí tudo bem. Não, se não for o caso, aguarda, você não precisa sair correndo. XRD, a gente está intensificando uma queda no semanal. Inclusive, tinha aqui uma linha de tendência de baixa que está sendo rompida. O último suporte plausível, ele está testando esse fundinho aqui, mas o último suporte plausível é esse. E, assim, ele não teve uma recuperação. A gente está falando de atingir esse topo, são 77 dias de queda. Olha, tem que gostar muito do projeto, viu? Radix, tem que gostar muito de Radix. Deixa eu ver se tem outra corretora aqui, para eu pegar um gráfico melhor. México, não. Coinext, horrível. Bitmart, nossa, tá feio em todos os gráficos, em todos os KuCoin. Olha só, teve uma possibilidade de uma pescaria de fundo, simplesmente estourou para baixo, perdeu os fundos. Agora eu tenho que voltar no gráfico que eu tava. Eu não fiz essa operação, não é um projeto que eu me interesso, tá? Não tenho nada de errado com o projeto, mas não é um projeto que eu trabalho. Mas até a pescaria de fundo foi invalidada. Você tinha um risco-retorno
interessante aqui, né, para pegar um fundo, ele quebrou, foi embora. E o volume, vamos ver o volume. O volume está descendente, mas ele não está mostrando nenhum cenário de recuperação. Então aqui é o seguinte. Isso aqui, ó. É isso aqui. Se ele fizer isso, porradinha para cima, corrige base de preço, aí tudo bem. Aí vale a pena você comprar acima desta linha de tendência de alta aqui, que ele rompeu. Agora, nesta faixa, nem aqui eu compraria, tá? Precisa mostrar pelo menos um ímpeto de alta aqui, para fazer isso aqui e aí ficar algo mais plausível. Porque no cenário atual, desculpa gente, mas não tá legal. Ocean, eu não sei, eu estava tentando recapitular por que eu desenhei, por que eu fiz esse desenho, essa projeção, mas eu não me recordo. Mas aqui é uma pescaria de topo. Se lá era uma pescaria de fundo, aqui era uma pescaria de topo. Maravilha? Bom, aqui o que a gente tem? Ocean subiu bastante, né? Tá na união com a GIX e FET. Teve uma correção mais forte, rejeitou uma área de suporte e resistência. Tem aqui, ó, tem aqui uma área de retração de Fibonacci. Tá, sim, um movimento bem agressivo de alta e pode abrir para quem tiver um interesse uma oportunidade, tá? Em uma correção, mas a gente vai ter a migração, vai ter a união em um projeto só e tudo mais. Eu estou ciente disso, mas vai ter a migração. Entenda, algumas corretoras estão fazendo sacanagem com você. Falando que vai deslistar, que simplesmente vai tirar, já era. E aí muita gente pode acabar achando que vai perder dinheiro, que a corretora vai fechar, você não vai poder mais mexer. A gente verificou que os ativos eles vão virar FET e depois vão virar o ativo da união, tá? Então, você pode aguardar essa união, que normalmente a gente tem um movimento de queda pós união de projetos, ou você pode aproveitar esse movimento que a gente está tendo hoje para acumular esses ativos, aguardar essa transformação em um ativo só e aí sim continuar no seu movimento. Porque se você comprar Ocean, sei lá, a 52 cents, ele vai a 1,20, você comprou 100 tokens, você ainda vai ter esses 100 tokens de forma indiferente, tá? Ele vai ter a transformação, mas o seu capital ele vai ser preservado e o seu lucro também. Então, esses movimentos podem ser oportunos, sim, tanto para Ocean quanto para a GIX, ativo que também me pediram para avaliar. E a GIX bateu justamente naquela área que a gente tinha comentado, tá? Ele teve toda a porrada para cima, teve queda e a gente falou, olha, ele pode chegar nessa faixa de preço. Por quê? Porque é uma área de suporte e resistência que não foi rompido. Quer dizer, que não foi testado, desculpa. Ele rompeu, foi embora, não testou, agora veio testar e estamos vendo rejeição. Então, para esses dois ativos, você tem uma área clara. Por quê? Ele teve uma recuperação ridícula, de absurda. Tá? Ele recuperou do movimento de baixa, recuperou 48%. A maior probabilidade de ele formar a base de preço e seguir em alta. Então, a gente tem o seguinte. Você tem aqui topo, fundo, e você tem áreas entre 38.2 e 618 para considerar um DCA e acumulação, caso você queira comprar esses projetos. Então, se o mercado fizer esse movimento, você tem aí uma área de buy zone com uma área de saída clara, tá? Então, você tem um risco claro, você já conhece o risco, e tem um maior potencial do mercado continuar em uma movimentação de alta. Então você pode se aproveitar deste movimento. O mesmo vale para Ocean. É o mesmo cenário, ó. A gente teve fundo, topo descendente, vai formar um fundo ascendente, para aí sim ter movimentações de alta. Isso aqui pode te abrir uma baita de uma oportunidade. Então, esses dois ativos são ativos que estão em tendência de alta, sustentação. Então, esses dois caras você pode ficar de olho se você tiver interesse no projeto e também na união
dos 3 projetos, considerando que a empresa que vai vir dessa união vai ser uma empresa muito mais forte. Matic, gente do céu, a Matic tá perigosa, tá perdendo o fundo do medo, tá? E tá perdendo, não perdeu ainda, se perder já era, tá? Tá vindo testar as mínimas, veio testar, né? Agora tá tendo uma rejeição, a gente tem que olhar o fechamento da semana, mas se perder 50 centos de dólar, acabou, tá? Aí eu acho que Matic pode sofrer agressivamente com uma desvalorização enorme. Então, fica atento. Se fosse para eu entrar em Matic, aguarda isso aqui, fundo ascendente, aí beleza. Caso contrário, não. Link, para mim, saudável, mantendo esse suporte. Ele não caracteriza o ombro, cabeça a ombro, não vai vir buscar essa faixa de preço aqui. Então, você tem que ficar de olho nisso. Se ele tiver agora uma pernadinha para cima, um fundo ascendente, ele descaracteriza esse ombro, cabeça a ombro e pode iniciar uma valorização interessante. Link, que é o alfa do setor de oráculos, que a gente tem também PIF. Tá? Então, Link está saudável, tem um ombro, cabeça a ombro aqui, mas pode acabar invalidando esse cenário. Solana está numa faixa de buy zone, é um equilíbrio, tá? Formou topo, fundo ascendente, topo descendente, está formando um fundo ascendente. Deve entrar em equilíbrio por mais tempo, tá? Porque a gente tem aqui um equilíbrio. Se o mercado tiver esse ímpeto de alta, com certeza Solana vai acompanhar, mas se Solana perder 115 dólares, você vai ter uma oportunidade de comprar Solana a 80 dólares, que seria algo bem competitivo. Vale a pena você ficar de olho e verificar aí o que você tem de visão e confiança para o projeto. Mas eu vejo algumas oportunidades claras. CHZ, seguinte, ou CHZ consegue se sustentar e recupera esta faixa aqui, pelo menos em 0.085, tem que subir um pouquinho para essa semana, ou até para a semana que vem, ou CHZ vai voltar para este padrão aqui, e tem o potencial de fazer o quê? Voltar para 0,35, lateralizar e aí sim, quem sabe, talvez ter esse movimento. Porque aqui a gente está no limite do ombro, cabeça e ombro aqui, que ainda está sendo considerado, mas está muito no limite. Precisa retomar essa faixa aqui, tá, de 0,085, senão as coisas vão ficar feias para CHZ. NTX tá perdendo a LTB? Na teoria, sim, tá? Mas ele não perde, ele não começa uma queda livre no NET, NTX, se ele não perder o fundo ascendente anterior. Tá? Então, a gente segue em um padrão de acumulação, porque a gente fez um topo, um fundo ascendente, aí fez um topo, aí agora tá fazendo um fundo ascendente. Só que, e aí, será que a gente vai fazer um topo agora e vai fazer isso? Vamos avaliar. Porque ele está aqui neste cenário em uma tendência ainda de alta. Se ele perder este ponto de 0.030, aí o mercado vira e a queda pode ser bem agressiva. Então fique de olho em NTX na faixa de 0.030. Linear, ou seja, Lina, está em acumulação, gente. Teve uma recuperaçãozinha, seria bom se fechasse a semana bem pouquinho acima, em 0.0066. Se fechar aqui ó, em 0.0066, a gente tem ainda um movimento bullish e com maior probabilidade de rompimento para cima. Se ele fechar nessa faixa, ele vai ficar mais tempo batendo aqui, batendo aqui, batendo aqui, batendo aqui, batendo aqui. Tá? Então, é interessante a gente acompanhar e avaliar se a gente vai ter este movimento aqui. Porque este pode ser um movimento, sim, que vai acontecer. Rompeu, testou, retestou, papapá e pumba. Dentro de um padrão de equilíbrio, isso pode se confirmar. Shiba! Muita gente ficou empolgada com a compra de 1,5 milhão de Shibas. 1,5 milhão, eu acho que foi de reais, de Shibas pelo Diego Velasquez, pelo Vela Trader. E muita gente está me perguntando a minha visão de Shiba Inu. Eu estou vendo uma movimentação de bandeira em potencial, tá? A gente tem um movimento de fundo ascendente aqui,
Está na área de Golden Pocket, tem esse potencial de rompimento, mas isso não quer dizer que ele não venha em potencial testar estas áreas aqui, ó. Ele está testando justamente esta área aqui, ó. Mas nada impede que ele não venha testar estas áreas inferiores. Então, para mim, este é um caixote em Shiba que pode ser atingido até a faixa de 0,1259, dependendo do ímpeto e do movimento do mercado, tá? Mas no gráfico de 3 dias a gente não está vendo um movimento tão interessante. Então eu aguardaria o fechamento da semana para que a gente tenha uma definição de valorização, uma rejeição, quem sabe. Seria muito bom a gente fechar a semana, e a gente fecha 21 horas horário de Brasília, com pelo menos um ímpeto de alta, com pelo menos uma rejeição, para mostrar que, olha, a gente está aqui e os compradores estão vivos e a gente tem sim potencial de mais valorizações. Mas acaba que esta é uma faixa de suporte e resistência interessante. Pode ser uma área de DCA, uma área de acumulação, contanto que você goste do projeto, que você entenda que é um projeto que tem potencial, é uma meme coin que ainda vai crescer, pode ser interessante, sim. Ah, mas estuda o projeto, entenda o que ele faz. Será que ele tem alguma coisa para entregar? Ou é só balela? Ou é só uma oportunidade de curto prazo? Busca entender. E aí, dependendo do movimento do gráfico, se a gente tiver uma rejeição, aguarda a próxima semana. Talvez ele faça um fundo duplo aqui. E aí sim você tem uma probabilidade mais interessante. Ah, não, eu sou mais conservador. Mesmo que eu tenha gostado desse tipo de possibilidade, eu vou aguardar um topo, um fundo ascendente. Maravilha, você está a favor da probabilidade, porque se ele romper esta linha de tendência de baixa que está aqui, ó, o cenário fica bullish pra caramba. Mas você pode esperar. Topo, fundo ascendente, beleza. Aqui você tem essa maior probabilidade. Então, é identificar quem é você e se este é um ativo que te interessa. Se não for para te interessar, fica longe. Jasmine, galera, para mim Jasmine está num movimento de correção depois dessa pernadona de alta. Seria interessante esta faixa de preço, 0.026, 0.024, tá? Que é uma área de suporte e resistência, não foi testado, é plausível a gente alcançar e quem sabe na semana que vem alcance. Eu aguardaria. E KSM segue em um round bottom, LTB rompida, perdeu o fundo momentaneamente, está aqui na faixa de rejeição desse fundo. Vamos ver como é que a semana encerra, mas a gente segue com o quê? Ombro, cabeça e ombro. Tá na faixa do ombro. Tá? Isso aqui pode ser um ombro, cabeça, ombro, inclusive no mensal. Ombro, cabeça, ombro no mensal, que acaba sendo um movimento que pode sim trazer isso daqui. Então, você compra quando ninguém quer, lembra daquilo? Você compra quando ninguém quer. Você compra quando todo mundo tá bearish. E eu tô vendo o mercado dando muita oportunidade. Para quem gosta de Kusama, pode ser uma mega oportunidade. O Bitcoin fechou o gráfico o candle de 4 horas agora em 63.700. A gente ainda está na faixa inferior ao suporte mais crítico, mas nada impede que no decorrer das próximas horas, a gente teve notícia, a gente teve relatório do Fed, tá? Por isso que a gente teve essa volatilidade no momento que eu estava gravando esse vídeo, entre meio-dia e 1h horário de Brasília, mas nada impede que a gente tenha uma retomada dessa valorização. Mas, reitero aquilo que eu apresentei. A gente tem áreas de suporte aqui, de 618 de FIBO, 62.500 nessa área. Seria uma movimentação para levar o RSI diário em sobrevenda, isso seria um ponto bem crítico. Mas, o que me chamou a atenção neste movimento de baixa que veio de notícia, a dominância seguiu em queda. A gente segue com a dominância em queda no dia de hoje, aí com 0,56% de queda. Este é um cenário muito importante que muitas vezes pode sim indicar que a gente está chegando ao fim deste movimento. É um cenário de oportunidade. Avalie essas oportunidades com cautela.
Lembrando sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo na minha conta, com o meu dinheiro. Eu mostro detalhadamente tudo aqui com base no gráfico, mas só mostro aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer. Trago alertas, mas é importante que você faça a sua própria diligência e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Agora, se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.